Seja muito bem-vindo à aula 70 do Inglês da Vida Real, aula de hoje Inglês com Histórias, e a história se chama O Segredo no Sótão. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte nós vamos passar pela história, tem o texto em inglês e português, e na segunda parte você vai aprender inglês comigo. Então vamos lá, vamos começar. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva e vamos embora, vamos nessa. O Segredo no Sótão, vamos ver o que é isso. Emma moved into an old house in a small town. It was big, quiet, and a little scary at night. One evening, while cleaning, she found a small door in the attic. It was locked. Curious, she looked for the key. She searched everywhere, under the bed, in drawers, behind books. After hours, she finally found an old key inside a dusty box. Her heart beat fast as she put the key in the lock. Click, the door opened. Inside, she saw an old wooden chest. Slowly, she lifted the lid. Inside, there were letters, photographs, and a golden necklace with a heart-shaped pendant. The photos showed a young couple smiling. The letters were love letters written many years ago. Emma read them carefully. They were from a man named James to a woman named Lily. The last letter was different. It said, "Lily, I will wait for you at the train station. If you come, I know we are meant to be." But there was no answer. Emma felt sad. What happened to them? Did Lily go to the station? She needed to know. The next day, she went to the town library and searched old newspapers. After hours of reading, she found an article. Man waits at train station for many years. True love never dies. Tears filled her eyes. James had waited, but Lily never came. Emma took the golden necklace and decided to find Lily's family. She finally found Lily's granddaughter, an old woman named Margaret. When Emma gave her the necklace, Margaret smiled with tears in her eyes. "This was my grandmother's," she whispered. She loved James, but her father sent her away. She never forgot him. Emma felt warm inside. She had solved an old love mystery. And now, James and Lily's story was no longer lost. Vamos lá, meu povo. É isso aí, ó. Agora vamos falar de vocabulário, pronúncia, um pouco de gramática também. Vamos aqui, ó. Emma moved into an old house in a small town. Vamos lá. An old house, uma casa velha, né? An old. Quando você junta an com old, fica an old. An old. Tá vendo? Vem aqui comigo, ó. An old. An old house, tá? Então, esse an vira um old, né? An old, como se fosse uma palavra só, tá? Emma moved into an old house in a small town. It was big, quiet, and a little scary at night. Então, o lugar era grande, era silenciosa e um pouco assustadora, tá? Uma coisa que é assustadora, scary. A little scary, um pouco assustadora, né? A casa. One evening, while cleaning, uma noite, one evening, enquanto limpava, she found a small door in the attic. Ela encontrou uma pequena porta no sótão, tá? She found a small door. It was locked. Estava trancada. Aqui, ó, cuidado para não falar lockage. Lockage. Você não fala esse E. Esse E
Aqui, ó, não existe, tá? Você vai falar lock e depois D, que é o D, D, esse som de D. Locked, locked, que acaba até tendo um som de T, tá? Por conta do K. Então, lock, depois o que vem em seguida combina mais com o som de T, né? Mais do que D. Então, não fica tanto locked, é difícil, você não consegue falar D, o som de D. Você fala um som de T, locked. It was locked. Repete comigo. Vem aqui, vem comigo. Presta atenção. It was locked. Pegou? Curious, she looked for the key. Curiosa, ela procurou pela chave. Curious. Cuidado para não falar curious. Aqui os nossos olhos nos traem, né? A gente olha o S e quer falar os. Curious. Us. O S tem som de us. Us, tá? Essas palavras que terminam assim, ó, o S, us. Então, não é curious, é curious. 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 A frase inteira, repete comigo. Curious, she looked for the key. E aqui, ó, look, mesma lógica do outro, né? Que é locked, looked, looked. Essas palavras no passado com K, normalmente você vai parar no K e vai emendar um som de T. T de tatu. Looked. She looked for the key. She looked for the key, tá? She searched everywhere. Ela procurou em todos os lugares. Em todos os lugares, everywhere. Everywhere. Under the bed, in drawers, debaixo da cama. Então, under, debaixo. Under the bed, debaixo. Behind books, atrás de livros. Behind é o atrás. Books, livros. Cadê o D? Atrás de livros. Atrás dos livros. Não tem. Aqui não tem. Você pode conectar diretamente no inglês. Então, no português a gente usa essa estrutura, atrás de livros, atrás dos livros. No inglês, behind books. Atrás livros. Só isso, tá? Tem essas diferenças. Então, atrás de livros, behind books. É mais simples, é mais direto. After hours, she finally found an old key inside a dusty box. Ela encontrou ali, né, dentro de uma caixa empoeirada. Encontrou uma chave velha inside a dusty box. Box é caixa, dusty, empoeirada, tá? Vem de dust. A palavra dust aqui sem o Y é poeira, pó, poeira. Agora, se alguma coisa tá dusty, tá empoeirada. Dusty, a dusty box. Her heart beat fast as she put the key in the lock. O coração dela batia rápido quando ela colocou a chave na fechadura. Esse quando é o as. Ele traz... por que não dá... Por que alguém pode perguntar, né? Por que você não usou when? Porque when é quando. Quando você chegou. When você chegou. When. Só que aqui a gente está falando de uma coisa que enquanto acontecia uma coisa, ou seja, o coração dela batia rápido, enquanto o coração dela batia rápido, isso aqui se passou, que é as, então, her heart beat fast, coração bate rápido, as she put the key in the lock. Enquanto ela colocava a chave, você poderia até falar assim, né? Enquanto ela colocava. Então, é uma coisa que acontecia enquanto a outra acontecia. Elas acontecem em paralelo. Her heart beat fast as she put the key in the lock, tá? Então, essa coisa de ter duas coisas acontecendo, você pode usar. Enquanto isso acontecia. Tem esse as. Então, é um quando nesse sentido, de ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Click. The door opened. A porta se abriu, tá? Aqui, ó, opened. Opened. Não. Opened. Ned. Não é opened. Não. É opened. Opened.
opened, opened. Percebe que eu não falo o segundo E? Ó, tá bloqueado aqui, ele não existe. Vou colocar o dedo aqui, não tem como, né? The door opened. A porta se abriu. Opened. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vem comigo. The door opened. Não, tenta fechar o olho e não, quer ver, ó? Não olha para a tela. Só foca no som, porque quando você olha o E ali, o seu cérebro quer mandar você falar ele, mas você não vai falar, tá? Você não vai falar. Então, the door opened. Não, the door opened. The door opened, tá? Inside, she saw an old wooden chest. Ela viu lá dentro um velho baú de madeira, tá? Tudo que for, assim, ó, wood é madeira, a palavra wood, tá? Wooden é tipo amadeirado ou algo que é feito de madeira. Então, o chest é o baú, amadeirado, o baú de madeira, que é feito de wood, que é a madeira. Por isso que é falado wooden chest, baú de madeira. Slowly, she lifted the lid. Ela levantou a tampa. Lift, levantar. Lifted, levantou. Lid é a tampa. Lid, tá? Cuidado para não falar lid. Lid. Lifted the lid. Não. Lid. Esse I aqui no inglês, ele tem um som mais de L. Assim, é lid. É um le. Não é li, é li. Não é, eu falei a mesma coisa, né? Não é, ai cara, como que eu posso explicar isso? Não é lead, é porque no português a gente fala lead, li, só que eles não falam li, eles falam le. Pegou? É um lid. Lifted the lid. Deu pra pegar? Slowly, she lifted the lid. É difícil, tá? É um detalhezinho de pronúncia, mas que é legal. É legal a gente dando esses ajustes, tá? Lifted the lid. Repetição. É repetição, gente. Pronúncia, como tudo na vida, é treino de repetição. Repete. E aí repete no meio de frase, de outra frase, combina com outras palavras. E aí quando tem uma palavra que você nunca combinou junto, provavelmente você vai errar e é assim que funciona. É assim que é. Tá? Faz parte do jogo. É errando e acertando sempre. Inside, there were letters, photographs. Lá dentro tinha cartas, fotografias. Photographs. Repete comigo. Photographs. Última vez. Photographs. And a golden necklace with a heart-shaped pendant. Vamos lá. O que é um golden necklace? É um colar de ouro. Tá? Colar, pessoal, tem coisas no inglês que elas são a combinação de duas palavras que descrevem como o objeto é. Então, um colar, onde a gente coloca um colar? Aqui, né? No pescoço. Pescoço em inglês, neck. Lace, até aqui, essa palavra é a combinação da palavra neck mais lace. Só que você não fala necklace, você fala necklace. É o som de less, né? Sabe do less, wireless. Né? Less é topless. Então esse less, L-E-S-S, é o mesmo som quando você fala necklace. Então parece que você está falando necklace, assim, né? A pronúncia é como se você estivesse falando necklace. Sabe esse less aqui? Less. Então, dentro da palavra necklace, quando você junta neck mais lace, a pronúncia de lace, que significa, pode ser um laço, tem várias traduções, mas o mais, assim, de enlaçar, né? Porque você coloca o colar, ele fica enlaçado ali. Ele entra ali e fica preso em você. Então, como se fosse um laço. Sabe o laço que você dá no boi? Então, necklace, ele tem o som de less, mas se escreve lace. Então, a palavra isolada, se você falar simplesmente lace,
Fora daqui, ele vai ter outra pronúncia. É lace. Quando é dentro dessa palavra aqui, é less. Então você fala necklace. Necklace. É engraçado isso, né? É a mesma palavra, é o mesmo significado, é um laço no seu pescoço, é um colar, né? Neck, lace, mas quando junta, essa palavra aqui se transforma em necklace. A pronúncia é como se fosse isso aqui, né? Isso aqui é só a pronúncia, tá, pessoal? Necklace. A pronúncia de neck não muda, pescoço. Agora, laço, que é lace, vira less. Necklace, tá? É isso que eles chamam de necklace. Tem algumas coisas no inglês que são assim, né? Para descrever um objeto, alguma coisa. Por exemplo, fireplace. O que é o fireplace? É uma palavra só. É a junção da palavra fire, que é fogo, e place, que é lugar. É o lugar do fogo. A gente chama isso aqui no Brasil de lareira. Lugar. Chama de lugar. A gente chama isso de lareira. Lareira. O que é lareira? É o fireplace. Fireplace. Né? E o que é, então, um colar? Um colar é um neck, pescoço, lace, laço. É um laço no seu pescoço. É um negócio que você coloca aqui, um colar. Eles chamam de necklace. E para você que precisa aprender inglês, link na descrição do Inglês da Vida Real. Clica, se inscreva e comece a falar inglês agora. A golden necklace é um colar de ouro. Golden também pode ser dourado, tá? De ouro, dourado, golden. The photos showed a young couple smiling. Mostravam, showed. Aqui, ó, mesma lógica. Tá vendo que tem muitas palavras hoje de pronúncia com ed no final? É o passado, né? Verbos regulares que tem o ed. Show é mostrar. Showed, mostravam. Show, então você vai falar show e entra no D. É a mesma lógica. A última letra e entra no D. Então, showed. 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 The photos showed. Show the young couple smiling. Repete comigo a frase inteira. Vem aqui, vem. The photos showed a young couple smiling. De novo. The photos show a young couple smile. The letters were love letters written many years ago. As cartas eram cartas de amor escritas muitos anos atrás. Emma read them carefully. Carefully, cuidadosamente. Care é cuidado. Careful é tomar cuidado. Carefully, cuidadosamente. Carefully. They were from a man named James to a woman named Lily. A carta era de um homem chamado James para a mulher chamada Lily. The last letter was different. A última carta era diferente. Last, última, a última. It said, Lily, I will wait for you at the train station. Então a carta dizia, vou esperar por você na estação de trem. Na estação de trem, at the train station, tá? Quando você aqui está traduzido como na, porque é a estação, então é na estação de trem. Mas o importante não é a tradução, porque essa tradução ela vai mudar as preposições no inglês. Esse mesmo na escola ou no parque, pode ser no escritório, vai mudando a preposição no inglês. Você vai usando outras. In, on, at, about, with, enfim, você vai trocando. O importante é você entender a lógica do uso. Qual que é a lógica aqui? É especificidade do local. Eu vou esperar você. Ah, não é tal. É na estação de trem. Aqui ele nem falou qual é tal, mas assim, entre eles já é sabido que essa informação é específica. É um negócio bem específico. Então, at the train station, quando você fala de locais, vou te esperar nesse local aqui, tá? O at é como se fosse a imagem de um pino. Sabe aquele pin, aquele pininho um alfinete que você fixa o negócio ali, o post-it naquela lousa de feltro? Pá, é aquilo ali, ó. É específico, tá? Então, at the train station.
na estação de trem, especificamente, bem direto, tá? If you come, I know we are meant to be. Se você vier, eu sei que somos feitos um para o outro, né? Meant to be é uma expressão que significa literalmente é como se algo ai, cara, como que eu posso explicar isso? Quando uma coisa é para ser. Meant to be, né? Nós fomos feitos para ser. Mais ou menos isso. Nós fomos aqui, né, feitos um para o outro, né? We are meant to be. Carrega um negócio ali de, cara, é para acontecer, sabe? Então, meant to be. É meant to be ou não é meant to be, né? É para isso acontecer? Não é para isso acontecer. No contexto da história, feito um para o outro. Então, ela carrega uma expressão que carrega esse significado de, cara, se for meant to be, se for para ser, sabe? Vai acontecer. Se for pra gente ficar junto, é porque nós somos feitos um pro outro, né? Dentro do contexto romântico. But there was no answer. Mas não houve resposta. Quando você fala, aqui é aquela teoria da pilha, tá? Vamos lá, vamos falar da teoria Duracell. A teoria Duracell é a teoria da pilha, que funciona como se a frase fosse uma pilha deitadinha. Você tem sempre dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Você não vai ter dois lados negativos ou dois lados positivos. O que você quer falar, a sua frase é não houve resposta. Então a frase é negativa. Você tem duas formas de começar essa frase. Você pode começar com ela, o que está em verde aqui, pessoal, é positivo, tá? As palavras em verde são positivas e em vermelho, negativas. Você pode começar afirmando, positiva, there was. E aí, se você começa afirmando, você termina negando, usando a palavra negativa, que é no. Então, você fala, there was no response. Não houve resposta. Ou você pode falar, não houve, como a gente fala mesmo no português, there wasn't, o quê? Any response. Aqui eu usei o any, esse exemplo aqui nem é dos melhores, mas dá para entender. A essência da frase, o significado, acaba que fica o mesmo. Então, o any é uma palavra positiva. Se você começa falando there wasn't, aí é que você termina com a palavra positiva. Então, negativo, positivo. Aqui, né? Negativo, positivo ou positivo, negativo, tá? Vamos lá, vou te dar um outro exemplo para ficar bem claro. Nothing é nada. Anything, qualquer coisa, algo. Então, elas são ali a negativa e a positiva. A frase que você quer dizer é isso aqui, ó. Eu não estou fazendo nada. Se você usa o anything no final, ou seja, o lado positivo da pilha fica lá no final, lá na frente, você começa com o lado negativo. Então, você tem que jogar o negativo no começo da frase. I am not, eu não estou fazendo anything. O anything, que significa algo ou qualquer coisa, vira o nada. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Eu não estou fazendo nada. O nada aqui é o anything. Ele se transforma no nada, tá? É isso daqui. Até pintar aqui, ó. Pintar de verde aqui, ó. Aqui, ó. I'm not doing anything. O eu não estou fazendo é o not, beleza? O not está aqui, tá? I'm not, eu não estou fazendo anything. Por quê? Porque como a frase se transformou em negativa, esse anything se transforma em nada. Eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo coisa alguma. Enfim, I'm not doing anything. Agora, se você inverte a pilha e coloca o nothing no final, né, uma palavra negativa, você começa com o lado positivo da pilha. I am, então você afirma, I am doing, eu estou fazendo o quê? Nothing. Eu não, a tradução é a mesma coisa, eu não estou fazendo nada. Então, é o jeito que você tem essas duas formas de falar. Para construir essa frase, eu não estou fazendo nada, você tem duas opções. I am not doing anything ou I am doing nothing. Ou você nega e joga uma palavra afirmativa no final, que é anything, ou você afirma, começa na positiva e termina na negativa. É como se fosse uma pilha. Você tem um lado positivo e negativo. Se você começa positivo, termina negativo. Se você começa negativo, termina positivo. I am not doing anything
ou I am doing, positivo, nothing. I am doing nothing. But there was no answer. Então, não houve resposta. But there was no answer. Emma felt sad. Emma ficou triste. What happened to them? O que aconteceu com eles? What happened vira what happened. What happened? What, ele se dilui, né? Esse T. Vira um som de R pra gente. What happened? What happened? Percebe? Repete comigo. What happened? What happened to them? Did Lily go to the station? A Lily foi à estação? Esse foi aqui no passado, pessoal, como é uma pergunta, a gente coloca o did, que é um auxiliar, ele auxilia a frase, sinalizando assim, ó, essa frase está no passado. Então, o verbo go, que é presente, vira, que é ir, Lily vai à estação? Não. Lily go to the station? A Lily vai à estação. Did Lily go to the station? A Lily foi à estação no passado. Did Lily go to the station? She needed to know. The next day, she went to the town library. No dia seguinte, the next day, tá? Aqui, ó, é o seguinte, next. The next day vira next day. O T compete com o D e aí você faz aquela regra. Tira o primeiro som e fica com o segundo. Então, some o T e next day vira next day. Next day. É isso mesmo, next day. Não tem como falar next day. Next day. The next day. The next day. Não, dá uma bugada, né? The next day. Não. The next day. Não precisa ter medo, tá? Tira o T. Pode tirar o T, cara. The next day, she went to the town. Aqui mesma coisa, tá? Went to, went to, went to, went to. Você fala até o N, went to. She went to the town. The town. She went to the town. She went to the town. Repete comigo. Vem comigo aqui, cara. Presta atenção. She went to the town and searched old newspapers. After hours of reading, she found an article. Man waits at train station for many years. True love never dies. Tears filled her eyes. James had waited, but Lily never came. Emma took the golden necklace and decided to find Lily's family. She finally found Lily's granddaughter. Granddaughter, neta. Grand, associada com a palavra filho. Então, no caso, daughter é filha. Então, filha, junto com grand, se transforma em neta. Você pegar a palavra filho, que é son, se transforma em neto. Então, fica grandson. Grandson. Então, grand, mais son, neto. Porque neto é filho, e aí grandson, neto, tá? Grandchildren, netos, de uma maneira geral. Porque children pode ser crianças, né? Então, as minhas crianças, ou os meus, o quê? As minhas crianças, ou os meus filhos. Crianças, filhos. Então, grandchildren são os meus netos, tá? An old woman named Margaret. When Emma gave her the necklace, quando ela lhe deu o colar, gave, dar no passado, gave, Margaret smiled with tears in her eyes. This was my grandmother's, she whispered. She loved James, but her father sent her away. O pai mandou ela embora. Sent her away. Sent away é mandar embora no passado, que é a palavra sent é o passado de send, com D, né? Send, mandar, enviar. Sent, enviou. Mandou, away é longe. Ou seja, mandou para longe, mandou embora. E como foi ela, então o ela, que é her, divide o phrasal verb. Sent away, mandou embora. Agora, mandou ela embora, a mandou embora, sent her away.
She never forgot him. Aqui eu quero chamar atenção para o him. Him. No final da frase, normalmente, pessoal, ele vira um som que é assim, ó. She never forgot him. She never forgot him. Forgot him. Eles dão essa. Então é comum, tô falando isso não porque você precisa falar assim, tá? É porque você vai escutar isso. Never forgot him. Então, você tá esperando ouvir never forgot him e a pessoa fala she never forgot him. She never forgot him. Pegou? Ele fica é mais ou menos isso, né? Forgot him. Forgot him. Tá? Emma felt warm inside. Sentiu bem-estar. Bem-estar não é warm inside. Inside é dentro. Warm é quentinho. Então ela sentiu um quentinho lá dentro. Para dizer, uma forma de dizer um bem-estar. Sentiu um bem-estar. She had solved an old love mystery. And now James and Lily's story was no longer lost. E agora a história deles não estava mais perdida. Was no longer, esse no longer, mais, né? Não estava mais, tá? Pessoal, o material aqui com todas essas anotações está na descrição, no link aqui da descrição do vídeo. Clica, faça o download, é de graça e é seu, tá? Se essa aula te ajudou, inscreva-se no canal, clica no sininho, porque assim o YouTube te avisa sempre que sair uma nova aula. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.